O ciclo do Gabigol no Flamengo chegou ao fim, e isso é uma verdade, queira a gente ou não. Fato é que o camisa 99 deve deixar o rubro-negro no máximo no mês de dezembro e já teria em mãos uma proposta do Palmeiras. Para curar uma paixão antiga, a melhor coisa é seguir em frente e procurar se apaixonar de novo. E nesse vídeo a gente vai se prestar a trabalhar de graça para o Flamengo e tentar encontrar um novo jogador para suprir essa lacuna que fica no elenco com a saída do Gabigol. Vamos fazer um exercício aqui de mercado, falando aqui pautado basicamente em dados, e ao final do vídeo vamos dar algumas sugestões de nomes que poderiam, por exemplo, fazer parte do elenco do Flamengo no lugar deixado por Gabriel Barbosa. Então vem comigo falar sobre tática, na verdade sobre mercado, sem tatiquez. Deixa o teu like aí no vídeo. E é o seguinte, a gente vai dividir esse vídeo em algumas etapas. Primeiro a gente vai falar sobre mercado e sobre o cenário atual. Depois a gente vai tentar abordar quais opções o Flamengo teria para essa posição do Gabigol. E no final, a gente vai dar uma boa notícia aqui a respeito do Flamengo, uma notícia de verdade, não hipotética, como a gente está sugerindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei você, mas a primeira coisa que eu penso quando eu quero comprar algo é: quanto eu posso gastar nisso? Quanto que eu tenho de dinheiro disponível para isso? Vamos tentar fazer esse exercício aqui, né? A maior compra da história do Flamengo e até então a maior compra da história do futebol brasileiro, né? A ver valores do Thiago Almada que pode superar, foi o próprio Gabriel, 17,5 milhões de euros em 2020, né? No janeiro de 2020, quando o rubro-negro carioca o comprou. Quando a gente vai entender a cadeia de valor do futebol, a gente vai tentar atualizar esse valor, né? Então, o jogo de futebol, ele é o produto, né? Então, o produto do futebol é a partida de futebol. Os insumos desse jogo, desse produto, são os jogadores, a comissão técnica, estrutura física, bola, etc, etc. Desses insumos todos, o de maior dificuldade, de maior diferenciação, de maior período de formação, tendo em vista que você, para estrear um jogador, o Estevão, por exemplo, demoram 17 anos, então uma longa formação e uma rápida obsolescência, tendo em vista que a carreira de um jogador de futebol vai durar ali no máximo 20 anos, isso para aqueles que são de muita exceção, mas vai durar o auge dele ali 8, 9 anos, né? Vai durar uma carreira de futebol de alto nível aí na média. Então a gente tem um encontro de matéria-prima limitada com dinheiro novo no mercado e isso gera inflação. Mas que dinheiro novo? Pois é, gente, o dinheiro árabe, né, injetado no mercado na última janela, gerou um incremento de 50%. Ou seja, existe uma inflação de 50% no futebol de um ano para o outro. Para completar, vários clubes do Brasil adotaram uma antecipação de 20% da receita dos próximos 50 anos de TV. Eu tô falando dos times da Liga Forte União. Então entrou mais 1,8 bilhões ou bilhão de reais no mercado brasileiro de transferência. Tudo isso gera inflação, tendo em vista que a matéria-prima é limitada, como a gente acabou de falar. Quando a gente olha as posições dentro do campo, a gente entende, olhando o jogador mais caro do mundo em cada uma dessas posições, e aí estão eles, qual é o valor das posições mais caras. E a posição de centroavante é a posição mais cara do futebol mundial. O Haaland é o jogador mais caro do mundo, junto com o Mbappé e o Vinícius Júnior, que tem o mesmo valor. Mas é fato que essa posição, que é a posição que a gente está buscando aqui no vídeo, que é a posição do Gabigol, é a posição de maior valorização no futebol mundial. Então, quanto que eu posso gastar num sucessor do Gabigol? Bom, se eu quiser dar o mesmo peso que eu dei para o Gabigol, se eu quiser comprar no mesmo valor que eu comprei o Gabigol, só que atualizado ali nesse período, eu vou poder gastar 26 milhões de euros, um pouco mais de 26 milhões de euros. Qual foi a conta aqui? O preço do Gabigol, a atualização monetária dessa inflação que aconteceu, multiplicado pelo fator de correção da posição. Só que como ele é centroavante, o fator é 1, então não muda esse valor aí. Então 26 milhões de reais aqui, tentando atualizar, seria o valor que o Flamengo poderia gastar num substituto do Gabigol. Não estou falando de quanto dinheiro o Flamengo tem em caixa, mas sim
tentando atualizar ali esse ativo, né? Caso o clube queira simplesmente contratar um pro lugar dele. Isso é um belo dinheiro, né? Isso é bastante dinheiro. E vocês vão ver o que dá para comprar com esse dinheiro. Então vamos falar sobre esse exercício que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o melhor Gabigol, né? O Gabigol de 2019. De 19 a 2021 foi a grande fase dele. Em 2019 até ali meio de 2020, antes da pandemia, foi o grande período, né, da carreira dele. Depois ele teve ótimas fases em 20 e 21, teve uma fase ali regular em 22, e de lá pra cá já não jogou mais nada, mas a gente não vai tentar substituir o Gabigol que não jogou nada, mas sim o Gabigol histórico, ídolo do Flamengo, esse cara aí da foto, que dá até uma nostalgia, né? Ele mais fininho, com esse Gabriel B nas costas, enfim. Importante você saber que isso aqui é uma análise quantitativa, tá? Em dados. A gente vai tentar colocar um modelo matemático para encontrar um cara com dados equivalentes ali, ou pelo menos indicadores indicativos de equivalência a esses dados do Gabigol. A gente vai buscar aí nesse mundão. Então o Gabigol de 2019 foi o primeiro da Série A em gols, 0,8 por jogo. Ações atacantes certas, 4,75, ele foi o quinto. Ele foi o segundo que mais finalizou e o segundo melhor de aproveitamento de finalizações, com incríveis 57% de aproveitamento das finalizações de acertar no alvo, 0,26 assistências por jogo, ou seja, uma a cada 4 jogos, 5 toques na área por jogo, 1,91 acelerações no jogo, ele era um jogador rápido, ele tinha velocidade, ele teve 0,13, que foi o segundo número de segundas assistências, ou seja, aquela criação antes do passe final, 0,6 passe-chave por jogo, segundo da posição, e especialmente ali a sua grande característica, ele era o primeiro em passes em profundidade recebidos, né? Aquele facão que o Gabigol gosta de receber, aquela bola na profundidade que sempre o marcou. Vamos procurar um jogador de ataque, um centroavante que saiba fazer essas coisas. Fomos no mercado e a zona de procura foi a zona que deveria talvez ser a zona preferencial, né, para reposição do Flamengo, que é a América do Sul. Então fomos na América do Sul buscar jogadores dali para substituir o Gabigol e alguns deles a gente já não encontrou mais no lugar. Dando fim ao mistério, esse foi o resultado da nossa análise preliminar aqui em dados. Por que preliminar? Porque essa é uma análise quantitativa. Para um clube fazer uma contratação, ele não para aí. Ele faz a análise quantitativa, depois ele vai, entrega isso para o departamento de scout faz a triagem dele, vai fazer a análise qualitativa em loco, muitas vezes, vai entender a vida do atleta e depois, junto com o departamento ali de futebol, comissão técnica, possivelmente o departamento mais técnico do clube, vai se decidir por uma contratação ou não, tá? Mas quando a gente olha semelhanças com aquele Gabigol, eu vou trazer aqui 3 opções, tá? Todas elas de valor relativamente elevado, mas dentro daquele range que eu falei que o Gabigol vale. Eu vou dar mais algumas sugestões por aqui. Cara, o tiro mais certeiro possível que o Flamengo poderia dar seria tirar o Paulinho do Atlético Mineiro. Não estou dizendo que seria fácil, mas existe no momento um movimento de clubes interessados nele. E o Atlético já até colocou preço, que seriam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros é menos do que o Flamengo teria de acordo com a nossa projeção. O Paulinho é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá jogando atualmente com um jogador mais de referência. O Hulk se tornou esse cara mais de referência aos poucos. Conseguiria atuar junto com o Pedro. É versátil, pode jogar numa ponta, pode jogar mais por dentro. Tem muita qualidade e ainda tá chegando no auge da própria carreira. Quando o Paulinho surgiu, a ideia que tinha sobre ele era até de um cara do nível parecido com o Vinícius Júnior. Isso obviamente não se confirmou e nem vai se confirmar. Mas ele realmente tem um nível altíssimo e seria um ganho absurdo ao Flamengo o contratar. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, é de 17 milhões de euros, mas como eu falei para vocês, o Atlético venderia por 25 e seria a maior venda da história do clube mineiro. Uma outra opção, também bastante segura, mas um pouco menos segura do que o Paulinho, um pouco menos comprovada, seria o Lucas Beltrán. E olha que coincidência, né? O Lucas Beltrán acabou de sair do River Plate para Fiorentina. Fiorentina que é o clube que recebeu
Pedro Guilherme, depois da saída do Fluminense. Então já existe ali um bom trânsito entre as diretorias de Flamengo e Fiorentina, tendo em vista que o Flamengo comprou o Pedro da Fiorentina. A Fiorentina pagou 13 milhões de euros ao River. Não foi tanto dinheiro assim. O Beltrán tem bastante sinergia, assim como o Paulinho, com os dados do Gabigol ali quantitativamente. E qualitativamente a gente já viu jogar, possivelmente você que está vendo esse vídeo também já viu jogar, sabe que é um ótimo jogador, então o Lucas Beltrán seria uma boa, uma ótima sugestão. Além desses dois, vamos falar de uma promessa. O Santiago Castro. O Santiago Castro tem 19 aninhos e seria um cara para apostar numa projeção, até quem sabe numa sucessão do Pedro ou num cara para aos poucos ir entrando no time. Esse cara saiu do Vélez, onde jogou pouquíssimo tempo como titular, porque já era um cara muito mapeado, e foi para o Bolonha por 12 milhões de euros. Lá está, já até marcou gol na Série A, então é um pouco mais difícil trazer, porque ele já está na Europa, assim como o Lucas Beltrán, só que ele tem uma idade que o encarece. Então tirar o Beltrán da Fiorentina é mais fácil do que tirar o Santiago Castro do Bolonha, mas quem sabe, né? Ninguém sabe. Quem sabe o Flamengo poderia fazer uma aposta como essa. Mas não são só esses caras que deram match. E eu vou dar algumas curiosidades para você. Primeiro, eu vou colocar uns veteranos que merecem uma menção honrosa aqui, porque realmente, apesar da idade, se similarizam, né, em dados e até superam em algumas coisas o Gabigol de 2019. São caras veteraníssimos, né? E não vai ser surpresa para você. Luis Soares e Hulk. Esses caras realmente são incríveis, né? Especialmente o Soares. Gente, o Soares é tão incrível que ele, ano passado, quase dá o título brasileiro ao Grêmio. Time esse que esse ano está brigando pro rebaixamento, para não cair, com grande chance de uma queda. Então, é incrível o impacto que o Luis Soares teve. E assim, se o Grêmio fosse um pouquinho melhor treinado ano passado, dificilmente não teria sido campeão brasileiro. Além do Luis Soares, o Hulk, né, que a gente já sabe, outro jogador do Atlético que tem a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, o Hulk e Paulinho. E esse cara também tem bastante coisa em comum ali com o Gabriel, em algumas fases ali da sua construção. É claro que não existe jogador idêntico, né? Senão a gente chamava o Albieri, Dr. Albieri do clone, e mandava clonar o Gabriel de 2019, reproduzir em série, e aí entregar esses caras no ninho do urubu ano após ano, que aí uma parte ia ser vendida, outra parte ia jogar. As coisas não são assim. Os jogadores não são idênticos, a gente está falando de vários caras diferentes entre si, mas que cada um deles tem alguma quantidade grande, considerável de sinergia com o que era o Gabriel de 2019. Lembrando que a gente não está buscando aqui um sucessor do Pedro, a gente está buscando o sucessor do Gabriel, em características, e não é desse último Gabriel que você viu, é do Gabriel de 2019. Mas tem mais! Quem não gosta de fazer uma loucura? De talvez chegar ali e falar, pô, por que não? Pois é. Eu também fiz esse exercício e fui olhar na Europa. E uma loucura coerente seria o Alexandre Lacazette. Lacazette, ex-Arsenal, continua em atividade num alto nível, jogando atualmente no Lyon, time controlado pelo John Textor, que é amigo do Rodolfo Landim. Então, um diálogo não lhe seria negado. O Lacazette está razoavelmente bem no Lyon, que não anda tão bem assim, e vive o seu último ano de contrato. O contrato dele acaba em julho de 2025. Então, como o Gabigol fica até dezembro, daria para negociar, por exemplo, o Lacazette chegar ao final da próxima temporada europeia e jogar uma temporada e meia aqui no futebol brasileiro. É um cara que tem também esse facão, que tem essa qualidade no chute e que realmente é um jogador que tem muita semelhança ali, pelo menos nos dados, com o que era aquele Gabriel. Gostou da maluquice? Tem algum nome para sugerir? Ah, mas eu já ia esquecendo, deixa eu contar pra vocês uma novidade muito legal que você vai gostar. A gente por muito tempo fazia esse trabalho aqui de análise de dados e muita gente comentava, pô, é uma pena que no Flamengo não tenha ninguém capacitado pra fazer isso. Eu até acho que tinha, mas a gente não conhecia. Agora eu posso te dizer que tem e que a gente conhece. O Theo Benjamin, né, excepcional Theo Benjamin, autor de um dos livros que está ali atrás, o Outro Patamar de 2019, que iniciou sua carreira como colunista do MRN e depois escreveu fios maravilhosos e aquele livro. Depois passou pelo Red Bull Bragantino como analista de dados e agora é o gerente
de análise de dados do Flamengo. Espetacular notícia, ou seja, o Flamengo aparentemente dando uma leve reformulada no seu departamento de futebol e finalmente contratando o que há de melhor no mercado. Então, se eu fiz essa brincadeira aqui e você achou coerente e legal, saiba que o Theo vai fazer lá vai ser 1000 vezes melhor do que isso, até porque o trabalho dele vai muito além disso. Isso aqui é uma breve ali brincadeira, claro que com alguma coerência, com bastante coerência, né? Com um trabalho ali razoável, mas nada comparado com o que esse gênio vai fazer por lá. Então, ótima notícia pra vocês que são rubro-negros e é por aí, tá bom? Se você curtiu o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal. A gente acabou de alcançar os 50 mil. Eu peço que você se inscreva pra gente alcançar os 50 mil, quem sabe hoje, tá bom? Então é isso, deixa o teu like e eu fui!